Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao canal Café Cidade. Em mais um vídeo hoje onde falaremos sobre fundamentos do urbanismo e conceitos, que aí estão visíveis nas nossas cidades. No vídeo passado eu falei sobre a macrocefalia urbana, então se você tem interesse nesse assunto também, pode ver na playlist, está ali no vídeo que foi postado aí anterior a esse. E esse eu falarei sobre um conceito, um fundamento, um fenômeno urbano que é o contrário da macrocefalia urbana, que é o fenômeno da descentralização. Então, antes de iniciar o vídeo, eu quero pedir que se você aí se identifica com esse tema de urbanismo, de cidades e de arquitetura, considere se inscrever no canal. Aqui nós falamos especificamente sobre estes temas e com isso a gente consegue aí fomentar a comunidade do YouTube a falar mais disso e quem sabe poder produzir resultados em nossas cidades devido ao conhecimento que a gente obtém, sobre as cidades. Então, sem mais demoras, vamos para o vídeo. Bom, pessoal, indo diretamente então à definição, a descentralização urbana é um fenômeno exatamente oposto ao da macrocefalia urbana, como eu comentei na introdução. Ele é utilizado para fortalecer outras cidades ou outras áreas da região que tem aquela macrocefalia, promovendo esse desenvolvimento, então, com relação ao poder político, à concentração de pessoas e as atividades econômicas e comerciais. Este termo ele pode ser encontrado também como policentrismo ou como multipolaridade. São termos que são sinônimos aí da descentralização urbana e pode ser encontrado dessa maneira, né? Tanto na literatura quanto em ações que a gente observa quando é tomado por uma governança da municipalidade. Isto é proposto, como incentivo da governança, quer seja da municipalidade, ou às vezes, no caso brasileiro, de uma governança do Estado, dos estados que compõem a federação, ou ainda até mesmo por uma iniciativa do governo federal, pode propor ações e pode executar ações, que façam essa descentralização, esse policentrismo de regiões. Tanto pode ser com regiões de várias cidades, aglomerados urbanos, como pode ser com relação a cidades especificamente. Como eles podem fazer isso, as atitudes que podem ser tomadas? Às vezes incentivando e melhorando a infraestrutura do sistema viário, que ele faz a conectividade de várias cidades, já é uma ação que promova aí essa descentralização, que possa promover esse esmaecimento tanto da população e essa distribuição dos recursos e das atividades econômicas e financeiras para outras cidades, ou ainda eles podem propor centros de algumas especialidades em outras cidades, uma estratégia que se observa bastante quando um governo estadual vai expandir a sua rede de universidades estaduais. Então ele pega ali o seu mapa do seu estado e traça ali estratégias para que lado ele quer desenvolver a cidade, ou seja, descentralizar um pouco, tirar um pouco o foco de uma macrocefalia, de uma cidade que é muito proeminente na área. Então ele vai situando novos polos universitários em outras cidades que ele quer ali erguer um pouco mais, Então, ou seja, disseminar um pouco mais essa distribuição de densidade. Com uma implantação nesse sentido, de polo universitário, geralmente o que ocorre? Traz pessoas desses grandes polos para estudar nessas regiões, porque essas são universidades estatais, universidades do estado, no caso estadual, e com isso gera um aquecimento ali nesta cidade, com a criação de hotéis ou construção de apartamentos para alugar ou para vender. Muitas vezes as pessoas compram um apartamento nas cidadezinhas. Essas pessoas que vão para lá geralmente são jovens, são pessoas com um ensino superior, já têm uma mentalidade mais aberta para empreender ou para iniciar negócios.
e acabam, em vários casos, ali iniciando família ou tendo outras relações na cidade que acaba criando raízes na cidade de forma que desenvolve essa cidade dessa maneira. Esse polo universitário também, quando é um curso que é um pouco ligado à indústria, pode trazer também a iniciativa privada para criar ali, começar a criar em torno da universidade um polo industrial voltado, né, voltado e com essa pegada do desenvolvimento de P&D, né, de pesquisa e desenvolvimento já dentro da empresa, em parceria com as universidades, enfim. Então é uma estratégia que, em geral, no Brasil se implanta. Se você, né, no estado que você reside aí, você observe aí os polos de então, onde ficam os polos das universidades estaduais, né? Naturalmente tem uma sede na capital, mas eles distribuem ao longo do estado alguns polos com essa tentativa de interiorizar, né? De buscar e criar outro centro. Outras estratégias é incentivar determinados ramos industriais ou ramos do comércio, ou mesmo quando a cidade tem uma vocação para o turismo, incentivar por meio de isenção de impostos, incentivo governamental mesmo, para esses ramos de atividade florescerem, né? Foz do Iguaçu é um grande polo de turismo, então ele tem ali essa vocação e foi fomentado aí ao longo de décadas, né, essas atividades de turismo e acabou sendo né, então descentralizando um pouco de Curitiba, de Londrina, de Maringá, todo esse protagonismo que essas cidades tinham, criando aí no estado do Paraná como um exemplo, né, este novo polo que é um polo de turismo. Polos automobilísticos, né, da indústria metalmecânica, às vezes a gente observa em vários estados que é incentivado em cidades, que em geral, e eu posso acho que até quase que cravar aqui, que quase nunca são nas capitais ou outras cidades que são de forte expansão regional. A preferência é que elas fiquem próximas, né, próximas à rodovia, próximas a uma infraestrutura que ou já é existente ou que o Estado vai criar para poder subsidiar, né, essas indústrias de uma maneira, né, no quesito logístico. Então, é fomentado que se crie, né, em determinadas cidades estes polos. Tem o polo têxtil, né, que é a fabricação de roupas, e o polo de calçados. Então, cada vocação de cada cidade, polo cerâmico, enfim, cada vocação de cada cidade ou de cada área, né, de cada região do estado, ele pode ser fomentado, pode ser incentivado pelo governo para poder criar essa descentralização de cidades que já se destacaram né, e geraram aquela macrocefalia. É importante a gente dizer que isso não é uma tentativa de eliminar a proeminência de cidades, né? É importante ter cidades que são referência. No caso, né, vamos pegar o recorte brasileiro apenas, né? Cada estado tem a sua capital, e é importante que essa capital ela seja referência e tenha um certo destaque para que ela se apresente aos demais estados. E até no caso de cidades globais, a gente vai ver mais à frente essa definição, que elas sejam referências no globo para que outras pessoas do globo olhem para essa cidade e sintam-se atraídos a vir para a cidade. Tem uma definição de capital humano que é importante, né? Talvez em outro vídeo a gente possa falar sobre isso, que as cidades elas devem sempre estar buscando ser um polo atrativo para esse capital humano, né? Porque as melhores mentes do planeta, né, ou da sua região, onde ela quer atuar ali, né, que é a cidade que é a referência, ela tem que ter a noção de onde ela está inserida e dentro desse contexto em que ela está inserida, que ela busca ser atrativa para as melhores mentes, porque é este capital humano, né, esse poder de pensamento e de criatividade, de inovação, que vai trazer a prosperidade para a cidade, né? Não é nada além disso. O contrário disso é a fuga de capital, né? A fuga de cérebros, onde as pessoas deixam de querer ficar em determinadas cidades, em determinadas regiões, para buscar alternativas em outros locais
e, estando lá, elas se desenvolvem, né? Acaba que a cidade, né, de sua origem vai se deteriorando porque não tem todo esse poder inventivo, o poder de se inventar aí anticrises e etc. Então, essa intenção de descentralizar não é matar uma cidade que está proeminente. Então, por isso que também é uma ação que deve ser tomada com bastante cautela, que a intenção é de desenvolver regiões que estão muito abaixo daquela cidade que se despontou, né? Isso trazendo aí um desenvolvimento mais sustentável e mais igualitário, né? Com mais oportunidade para essas pessoas que moram nessas regiões limítrofes ou que moram muito afastado dessas cidades, que são as cidades centro. Então, como exemplos aí bem icônicos de cidades ao redor do mundo, eu vou trazer aí exemplos nacionais, né, que resolveram investir. Então, foi um investimento federal, né, investimento do Estado-nação em descentralizar as suas regiões. Então, veremos a partir de agora estes exemplos. Brasília, Brasil. A estratégia de descentralização adotada em Brasília, capital do Brasil, representa um dos mais marcantes exemplos de planejamento urbano do século XX. Criada na década de 1960 com o intuito de transferir o centro administrativo do país para uma região mais central, a cidade foi concebida sob a visão do urbanista Lúcio Costa e do arquiteto Oscar Niemeyer. Essa estratégia buscava descentralizar o poder político e administrativo do Rio de Janeiro, a antiga capital, e espalhar as atividades governamentais para uma área mais equidistante dos principais centros do país. A criação de Brasília também almejava distribuir o desenvolvimento econômico e social de maneira mais uniforme, evitando a concentração excessiva de atividades em uma única região. O projeto urbanístico de Brasília, famoso pelo seu desenho em forma de avião, dividiu a cidade em 2 setores, cada um com funções específicas como residenciais, comerciais e administrativos. Essa proposta tinha a intenção de criar um ambiente em que as pessoas pudessem viver, trabalhar e acessar serviços em suas próprias áreas de moradia, contribuindo para uma maior descentralização das atividades diárias, que era uma das premissas da corrente de pensamento urbana daquela época, o modernismo. Apesar das críticas à eficácia da descentralização em vários aspectos, como a expansão urbana descontrolada ao longo dos anos, o modelo de Brasília continua sendo um ponto de referência no debate sobre como planejar e implementar estratégias de descentralização nas cidades modernas. Sua influência no desenvolvimento urbano brasileiro e internacional é inegável, representando um experimento único na busca por uma organização urbana com foco na funcionalidade. Chandigarh, Índia. Chandigarh, uma cidade projetada pelo renomado arquiteto Le Corbusier na década de 1950, é fruto dos esforços do primeiro-ministro Jawaharlal Nehru e um exemplo notável de estratégia de descentralização urbana na Índia. A cidade foi concebida com a intenção de servir como a nova capital dos estados de Punjab e Haryana após a partição do país. A estratégia de descentralização em Chandigarh visava distribuir as atividades políticas, administrativas e culturais para uma localização central, longe da influência histórica e geográfica de cidades antigas como Nova Delhi. O plano de Le Corbusier para Chandigarh envolveu a divisão da cidade em setores, cada um com funções específicas como residenciais, comerciais e institucionais. Essa abordagem tinha a intenção de proporcionar uma distribuição ordenada das atividades e facilitar acesso a serviços essenciais sem a necessidade de viajar grandes distâncias. A ênfase na criação de espaços públicos e áreas verdes visava proporcionar mais qualidade de vida e bem-estar aos moradores.
A estratégia de descentralização em Chandigarh também tinha como proposta a equidade social e econômica, já que a nova capital servia como um ponto de partida igual para ambos os estados recém-criados. Além disso, a concepção de cidade incorporou princípios modernistas do urbanismo, em edificações funcionais e espaços projetados de forma eficiente. Apesar de ter enfrentado desafios ao longo dos anos, incluindo a expansão além dos limites originais e questões de crescimento desigual, Chandigarh permanece como um exemplo de planejamento urbano orientado pela descentralização. A cidade é um testemunho da capacidade de projetos visionários para influenciar a organização espacial, a qualidade de vida e o desenvolvimento sustentável de uma área urbana. Adelaide, na Austrália. Adelaide, a capital da Austrália Meridional, é um exemplo notável de uma estratégia de descentralização urbana bem-sucedida. Nos anos após a Segunda Guerra Mundial, a Austrália adotou uma abordagem proativa para redistribuir a população e as atividades econômicas de maneira mais equitativa para todo o país. Como parte deste esforço, a cidade de Adelaide emergiu como um caso exemplar de descentralização. O governo australiano incentivou empresas e investidores a se estabelecerem em Adelaide, oferecendo incentivos fiscais e oportunidades de negócios atrativas. Além disso, foi dado ênfase à expansão da indústria manufatureira, educação e tecnologia na região. Essa estratégia visava aliviar a pressão sobre as cidades maiores, como Sydney e Melbourne, ao mesmo tempo que promovia o crescimento econômico em áreas menos desenvolvidas. A criação de instituições educacionais de renome, como universidades e centros de pesquisa em Adelaide, também desempenhou um papel importante na descentralização. Isso atraiu estudantes e profissionais qualificados, contribuindo para o desenvolvimento de um ecossistema inovador e empreendedor na cidade. A descentralização promovida em Adelaide resultou em um crescimento econômico estável e diversificado, com setores como manufatura avançada, tecnologia e pesquisa médica se expandindo. A qualidade de vida também foi aprimorada, já que a cidade conseguiu manter um equilíbrio entre crescimento e preservação ambiental, além de oferecer acesso a serviços de alta qualidade. A estratégia de descentralização adotada em Adelaide serve como um exemplo inspirador para outras cidades que buscam equilibrar o desenvolvimento econômico e social, ao mesmo tempo que aliviam a concentração excessiva de atividades em áreas urbanas, já densamente povoadas. A abordagem australiana demonstra como a descentralização pode ser uma ferramenta eficaz para promover o crescimento sustentável e a prosperidade em diferentes partes de um país. Portland, nos Estados Unidos. A cidade de Portland, nos Estados Unidos, se destaca como um exemplo inovador de descentralização urbana que prioriza a sustentabilidade e a qualidade de vida. A estratégia adotada em Portland visa criar um ambiente urbano equilibrado, onde os princípios de desenvolvimento sustentáveis são integrados ao planejamento urbano. Uma das principais estratégias de descentralização em Portland é a promoção da densidade urbana. Ao invés de se concentrar exclusivamente no centro da cidade, Portland incentivou o crescimento vertical e a diversificação dos bairros, evitando a expansão excessiva em áreas periféricas. Isso não apenas reduziu a pressão sobre a infraestrutura existente, mas também incentivou o uso eficiente do solo e a proximidade entre moradias, locais de trabalho e serviços. Além disso, a cidade investiu consideravelmente em um sistema de transporte público eficiente, incluindo bondes, ônibus e ciclovias. Isso não apenas facilitou a mobilidade,
mas também contribuiu para reduzir o congestionamento e as emissões de carbono, promovendo uma abordagem mais sustentável para o deslocamento urbano. A descentralização em Portland também se reflete em seu planejamento de bairros autossuficientes, onde os residentes podem encontrar comodidades, comércio e serviços essenciais em suas proximidades. Essa abordagem contribuiu para a sensação de comunidade, ao mesmo tempo que reduz a necessidade de deslocamentos prolongados. A ênfase em espaços públicos, parques e áreas verdes também é notável em Portland. A preservação e a criação de espaços ao ar livre acessíveis melhoram a qualidade de vida dos moradores, promovendo a saúde, o bem-estar e a interação social. Em resumo, a estratégia de descentralização em Portland combina densidade urbana, transporte público eficiente e bairros autossuficientes para promover um estilo de vida sustentável e melhorar a qualidade de vida. A cidade se destaca como um modelo de como a descentralização pode ser implementada de maneira eficaz, criando um ambiente urbano equilibrado e amigável tanto para moradores quanto para o meio ambiente. Bem, é isso então, pessoal. Espero que vocês tenham gostado deste tema. Se você já conhecia esse tema de descentralização ou do chamado policentrismo, ou da multipolaridade, comente aí e se quiser adicionar algum conhecimento, deixe nos comentários que a gente pode explorar mais à frente e aprofundar-se mais neste tema. É interessante a gente observar, né, a iniciativa do Brasil em criar a nova capital, né, colocar ela no centro do país, com essa intenção de interiorizar o Brasil, né, que desde o seu descobrimento aí, ele se desenvolveu em toda a sua faixa litorânea e acabou sempre andando ali na costa, né? Sempre ali em torno da Serra do Mar, isso falando, né, do desenvolvimento como nação. Dificilmente criando aí várias cidades polo, cidades de referência, muito longe da costa. Então a criação de Brasília teve esse intuito também, né? Teve outros, a gente sabe disso. Futuramente pretendo fazer uma série de vídeos somente sobre a criação de Brasília, mas uma das estratégias foi essa de centralizar o país, né? Criar uma cidade que pudesse concentrar ali o poder da nação no interior do Brasil, de uma maneira a levar o desenvolvimento também então, do Brasil para esta região. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Lembrando sempre, né, que se você curte e gosta deste conteúdo que é o de urbanismo, cidades e arquitetura, considere se inscrever no nosso canal, a gente fortalecer aí o canal e também o tema, né, o tema urbanismo e o tema cidade no YouTube. Se gostou do vídeo, deixe o like que também nos ajuda a promover este conteúdo. Obrigado por assistir até aqui. Se você tem interesse também, me siga também no Instagram, onde eu tenho começado agora a ativar e a postar mais conteúdos lá relacionados à cidade. E então o meu endereço no Instagram vai estar aqui. E se você quiser, me segue lá, que também colocarei aí conteúdos sobre cidades, drops aí postados no Instagram. Obrigado por assistirem e até a próxima.